Quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui de novo para estar deixando mais um vídeo aqui de uma série de vídeos que farei com relação à salvação. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa fazer morada no seu ser. Que você possa desfrutar da mesma. Você que está sempre assistindo meus vídeos, você que já se inscreveu, você que está sempre dando um like aí. E você que não inscreveu ainda, você pode se inscrever e receberá os vídeos que farei com relação à salvação. Farei uma série de vídeos aí, porque a salvação, como disse, é um assunto abrangente da Bíblia Sagrada. Claro, mesmo com vários vídeos, não estarei na totalidade falando tudo sobre a salvação, mas estarei aqui deixando uma minúscula parte do que a Bíblia tem sobre a salvação. No primeiro vídeo eu falei sobre o primeiro passo da salvação. Nesse vídeo estarei falando sobre o segundo passo da salvação. E tomarei por base o livro de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 23 tomarei por base aqui, que diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então esse segundo passo da salvação é muito interessante. Estarei falando aqui sobre o puerpério espiritual. O que é isso? É o pós-parto. A salvação é quando a pessoa tem a revelação de que realmente Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar. Pagou os seus pecados, sofreu, inocente, e aí o pecador, ele realmente tem a mente aberta e vê que esse Jesus, ele é o único que pode salvar. Então é como se ele estivesse ali nascendo. Então é o puerpério espiritual. E é interessante que nós vemos que nós vamos ver nesse vídeo, nesse segundo passo, que estarei tentando concluir em um vídeo. Não sei se será possível, para que você entenda melhor. Então, é interessante que não é somente para a salvação, não é somente a pessoa aceitar Jesus e pronto, acabou, está salvo. Então esse é apenas o primeiro passo da salvação. A gente vê que o mais importante, ou seja, não é o suficiente só a pessoa ver que realmente Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário e acabou aquilo ali. Nós vamos ver que na vida do ser humano não é o suficiente só isso. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, pagou os meus pecados e pronto. Nós vamos ver que na vida do homem é totalmente isso aí, apenas um primeiro aceitar Jesus é o primeiro passo da salvação. É o primeiro passo de uma grande jornada. A gente vê um exemplo em um vídeo que eu posso até postar no meu canal para vocês poderem entender, que a moça fala de uma ilustração, um exemplo, que é dois bebês está no ventre da sua mãe, e aí eles começam a conversar, e uns dizem, e um diz para o outro: olha, eu acredito que existe uma vida aí fora.
existe uma vida aí fora totalmente diferente dessa que nós vivemos aqui. Um acredita que existe uma vida fora do ventre para ele. E o outro diz, não, rapaz, a vida é somente aqui do ventre, não existe uma vida aí fora. E aí, é lógico que os dois têm uma vida fora, só que um não acredita, e o outro sim acredita e já fica vislumbrando como será. E aí realmente acontece a vida fora do ventre, quando a mãe dá a luz e ele sai. E aí eles se deparam com uma outra vida fora do ventre da mãe, né? Então a salvação é exatamente desse jeito. Existe uma vida pós aceitar Jesus, pós levantar a mão e aceitar Jesus. Então o primeiro passo da salvação é aceitar Jesus. E aí vem o segundo passo, que nós vamos ver que o maior problema de uma criança não é nascer, é continuar vivo, é pós o nascimento. É interessante que nós vamos ver que o bebê, depois que ele sai do ventre, tem uma vida toda pela frente, de atividades. Então o bebê vai crescer, vai chorar, vai comer, vai dormir. Então a salvação não é um estado estático. A salvação, a palavra salvação já fala salva ação. Então, levantar a mão é uma ação, mas continuar salvo é uma ação. Então, salvação não é um estado estático. Você aceitou Jesus, pronto, vai ficar inerte ali. Não, salvação é apenas um primeiro passo de uma grande caminhada que se inicia com o primeiro passo, que é aceitar Jesus como Salvador. Então estarei aqui falando sobre esse segundo passo, que é realmente isso, né, que é a pessoa dar o primeiro passo aceitando Jesus como Salvador. E aí tem toda uma jornada pela frente. A pessoa deu um primeiro passo, mas tem toda uma jornada pela frente. É interessante porque quando se fala, eu estou sempre colocando aqui um paralelo entre o Egito e o mundo, né? E aqui deu o exemplo do ventre, quando a pessoa nasce e aí tem que continuar sendo vivo. Então a pessoa, aqueles egípcios, e os judeus que deram aquele primeiro passo, porque teve os egípcios também que saíram junto, mas os judeus, quando eles saem do Egito, eles deram um primeiro passo e tinha toda uma jornada pela frente. Eles precisavam chegar até Canaã. Então, sair do Egito foi o primeiro passo, mas tinha Canaã para eles chegarem. E eu estou aqui tentando dar uma resumida para vocês, mas é interessante que nós vamos ver por que foi apenas o primeiro passo a aceitar Jesus. Porque em Mateus capítulo 11, 30, Jesus ele disse que eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque um pastor nosso, que passou pelo nosso setor aqui, ele dizia o seguinte: quando Jesus ele encontra com o pecador, ele tira todo aquele jugo que o sufocava, que estava no seu pescoço, e aquele fardo que estava nas suas costas. Mas se ele tirar aquele jugo e o fardo e deixar as costas do pecador livre, ele vai acabar entrando debaixo de outro fardo mais pesado ainda, de outro jugo mais sufocante ainda.
Em Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo fala: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis de novo entrar debaixo do jugo da servidão. Então nós vamos ver por que apenas aceitar Jesus não é o suficiente, existe toda uma jornada pela frente. Nós vamos ver que se nada for proposto na vida do homem, do ser humano que aceita Jesus, se ele aceitar Jesus e pronto, já está salvo, já está tudo resolvido, ele pode, depois de tudo isso, entrar de novo em contradição. Ele pode de novo se perder. Nós podemos ver que quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma dívida impagável e Jesus vai lá e paga toda a dívida. Mas se ele somente chegar e pagar a dívida e não fizer nada, é óbvio que nós vamos contrair novas dívidas e dívidas piores ainda. Porque a vida anterior é uma vida viciativa, que viciou vários vícios, estava nos escravizando na vida anterior. Então nós éramos levados por esses vícios. E se Jesus somente pagar a nossa dívida, nos libertar e nos deixar, é óbvio que nós retornaremos de novo a contrair dívidas, a pecar de novo. Nós vemos a história do ser humano. O homem estava pecando contra Deus, e aí Deus então diz: não contenderá mais o meu espírito com o homem. E aí ele encontra Noé, um homem justo, e diz: olha, de Noé eu vou fazer uma nova raça, vou exterminar todo mundo. E aí o dilúvio veio e matou todo mundo, só Noé e os seus filhos e as suas noras sobreviveram. Mas quando o homem sai da arca de novo, ele passa a contrair novas dívidas, e assim vem vindo. Então o ser humano, ele está nesse estado viciativo. Nós podemos ver um grande exemplo, é o povo de Israel. Eles estavam indo no templo, e quando ia no templo, eles ofereciam sacrifício pelos seus pecados, retornavam para suas casas. Quando passava o tempo, que era tempo de voltar ao templo, eles estavam com pecados de novo. Haviam contraído pecados de novo e tinha que trazer sacrifícios, oferecer sacrifício, retornavam para sua casa. Quando eles retornavam para o templo, era preciso trazer sacrifícios de novo, porque eles estavam contraindo pecado. Eles faziam dívidas, traziam o sacrifício, pecava contra Deus, trazia o sacrifício, Deus cobria os pecados, mas ele retornava para casa, continuava pecando e pecando e pecando novamente. Então por isso que aceitar Jesus para o homem não quer dizer que acabou, está tudo certo, mas o problema é que nós aceitamos Jesus como Salvador, mas continuamos no mundo, continuamos neste mundo e nesse corpo que é pendente ao pecado, está viciado no pecado. Então nós vemos que é preciso que nós entremos no segundo passo da salvação, que é aquele que nos irá fazer com que não voltemos de novo às velhas práticas. Deus, então, após tirar o fardo pesado, o jugo sufocante das nossas costas, aí Jesus diz: agora é o seguinte, você vai
tomar o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Então, o segundo passo da salvação é você, agora, nova criatura, ter novos objetivos, novas atividades, novas ações, para que você não retorne à velha vida, os velhos atos. Nós vamos ver que Deus, ao tirar o povo do Egito, ele sabia que o povo, quando a primeira dificuldade que encontrasse no caminho, eles iam querer retornar para o Egito. Porque eles sentiriam saudades das panelas, dos pepinos, dos melões, das comidas do Egito. E eles poderiam retornar ao Egito. Nós vemos a mulher de Ló, quando sai de Sodoma e Gomorra. Na saída da cidade, ela estava com dificuldade de sair. Foi preciso que o anjo pegasse na mão e o arrastasse para fora de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ela estava apegada com os costumes de Sodoma e Gomorra, com a vida que ela tinha lá. Então nós vemos que há uma necessidade desse segundo passo da salvação ser dado, que é aquele passo de você agir, entrar em ação, começar a desenvolver a salvação. Começar então a se ocupar. Me lembra a história de Neemias, quando Neemias ele estava ali reconstruindo os muros de Jerusalém. E aí ele foi convidado a deixar aquele trabalho, a deixar de fazer aquilo. Mas ele disse, não posso atendê-los, porque eu estou fazendo uma grande obra. Obra essa que não posso deixar. Então é preciso eu e você que aceitou Jesus há pouco tempo, ou há muito tempo, não sei, está ocupado na obra de Deus. Porque a criança, quando ela vem à vida, sai do ventre da mãe, ela tem as suas ocupações, ela precisa chorar, dormir, crescer, caminhar, cair, levantar. Porque o primeiro passo foi ela sair lá do ventre. Estava lá acomodada, mas ela teve que sair de lá. E ela sai. Então, este puerpério é o segundo passo. É o pós-parto. O pós-salvação. Porque se não tiver, a pessoa vai começar a relembrar aquilo que estava fazendo, aquilo que estava vivendo, e vai sentir vontade de retornar à velha vida. Vai sentir vontade de voltar para o Egito, se ele não se ocupar, se ele não começar a dar os outros passos. E é interessante que nós precisamos desenvolver a salvação. Existem muitas pessoas que dão o primeiro passo, aceitando Jesus como Salvador, mas muitas delas, elas não entram em ação, não exploram esse novo mundo que elas estão, que é o mundo com Jesus. E o mundo com Jesus
tem que entrar em ação, tem que desenvolver, tem que explorar. Aceitou Jesus como Salvador? Agora você vai explorar esse novo mundo. Vai começar a escrever nessa nova página da sua vida. E se você não começar a escrever, se ocupar em escrever esse novo passo, essa nova página que foi aberta na sua vida, você vai querer retornar para a velha vida. Porque é normal nós termos medo do desconhecido. Né? Lembra ali quando o povo saiu da arca e a terra era desconhecida e um grande chefe se levantou ali dizendo, olha, nós não vamos sair por aí porque a terra é desconhecida, nós vamos ficar por aqui, vamos fazer uma torre bem grande e aí vocês vão sair para caçar e aí quando vocês estiverem meio distantes, vocês olharão para a torre e retornarão por aqui. Mas o projeto de Deus era que eles se espalhassem pela terra, eles explorassem a terra que Deus deu para eles. Então, você que aceitou Jesus como Salvador, você precisa explorar isso. Porque é projeto de Deus, é plano de Deus. Quando o povo saiu do Egito, era plano de Deus que eles continuassem andando para a frente, não retornassem, não voltassem para o Egito. E eles precisavam ter foco e entrar em ação e dar os outros passos posteriores. Eu estarei falando no próximo vídeo aqui para vocês sobre uma coisa que Deus faz para que nós que aceitamos Jesus como Salvador não retornemos para o Egito. Estarei usando aqui a caminhada do povo no deserto para trazer para vocês este exemplo. Então, eu estarei postando um outro vídeo sobre a salvação, esclarecendo e dando continuidade para que você entenda melhor. E você vai ver que realmente isso tem que acontecer, porque senão o ser humano ele acaba retornando. Por quê? Porque essa terra ela nos atrai e é muito difícil. Deus, quando chama Abraão, ele diz, olha, Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, porque eu tenho um projeto na sua vida. Então você que aceitou Jesus como Salvador, que deu esse primeiro passo, aceitando Jesus como Salvador, você precisa dar o outro passo, entrar em ação, se distanciar do Egito, porque senão você vai querer retornar. E Deus não quer isso. Deus tem um projeto para a frente. Nós temos que adiantar, caminhar. Tá? Então, no segundo vídeo, nós daremos continuidade aqui. Primeiro passo, aceitar Jesus como Salvador. O segundo passo, que é o puerpério espiritual, o pós-parto. Você acabou de nascer, aceitou Jesus como Salvador, se depara com um mundo com Jesus e você precisa caminhar neste mundo e para a frente, porque Jesus ele tem um projeto na vida de todos aqueles que dão o primeiro passo. Você tem que dar o segundo passo e entrar em ação. Que Deus em Cristo te abençoe e continue assistindo os vídeos, que você vai andar comigo neste mundo aí e vai ver que a salvação realmente precisa de muitos passos. Que a palavra já diz, salva, ação. É preciso ação, porque senão você não vai conseguir. E a salvação, aqueles que aceitou Jesus como Salvador, se não tiver cuidado, pode ser confundido e acabar perdendo este grande dom que é a salvação, que Deus dá a todos
sem preço algum. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.